A intoxicação do culto sensual. O que seria esse culto sensual? Nesse desenho ilustrativo, vemos o povo de Deus reunidos em torno de um ídolo, praticando um desses cultos que havia também atividades sensuais. Sobre o reinado de Acabe, Israel afastou-se mesmo de Deus. Por muitos anos eles vinham perdendo o senso de reverência. Isso é um indicativo importante de que a pessoa está afastando de Deus, está caminhando para a idolatria, é quando a pessoa perde o senso de reverência. Agem como se Deus não estivesse presente, como se Deus não existisse. E agora parecia que não havia mais ninguém que ousasse colocar a vida em risco para se colocar em oposição a tudo o que estava acontecendo. Imagens de Baal e Astarote estavam em todos os lugares. Os templos idólatras foram multiplicados. Eram tantos que o ar ficava poluído com a fumaça dos sacrifícios oferecidos aos falsos deuses. Nos montes e nos vales havia sempre aquele barulho e ressoava com o perturbado clamor de um sacerdócio pagão. Aqueles gritos perturbados de pessoas que sacrificavam ao sol, à lua e às estrelas, mas na verdade estavam adorando Satanás. Pela influência de Jezabel, o povo foi ensinado que aqueles ídolos haviam sido erguidos e eram divindades que regiam por seu místico poder os elementos da terra, fogo e água. Mais uma vez, as criaturas como a água, fogo e a terra, sendo colocadas no lugar do Criador. Todas as dádivas que Deus concedia ao povo eram atribuídas a Baal e Astarote. Inversão. Havia uma inversão ali. O povo esqueceu-se de que os montes, vales, rios e fontes estavam nas mãos do Deus vivo. Mas por intermédio de fiéis mensageiros, o Senhor enviou repetidas advertências ao rei apóstata e ao povo. Mas em vão foram essas palavras de reprovação. Em vão aqueles inspirados mensageiros sustentaram o direito de o único Deus em Israel ser Jeová. E em vão exaltaram as leis que Deus lhes havia confiado. O povo estava seduzido pela suntuosa exibição. O que seria suntuosa exibição? Cultos luxuosos, cheios de detalhes, e os fascinantes ritos da idolatria. Por que fascinantes? Porque o povo seguia o exemplo do rei e sua corte e se entregava aos intoxicantes e degradantes prazeres de um culto sensual. Esses cultos que ocorriam entre o povo de Deus eram cultos que incluíam orgias sexuais. E isso ajuda a explicar por que o povo tinha tanto fascínio com a idolatria. Em sua cega loucura, preferiram rejeitar a Deus e seu culto. A luz que lhes fora tão graciosamente concedida tornou-se trevas. O ouro fino tornou-se fosco. Nunca dantes o povo escolhido de Deus caíra tão baixo na apostasia. Nada menos que o milagroso poder operador de Deus poderia preservar a nação de destruição total. Israel separou-se de Jeová voluntariamente, mas observe a misericórdia de Deus. O Senhor, por compaixão, ainda anelava por aqueles que haviam sido levados ao pecado. E Deus estava prestes a enviar-lhes um de seus mais poderosos profetas. Um dos profetas mais impressionantes em toda a história da terra, por cujo intermédio poderiam ser levados de volta à fidelidade ao Deus de seus pais. Deus ainda tinha pessoas a resgatar
no meio de todo aquele lixo.